Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos dar continuidade, então, à aula de padrão facial. Nós falamos da importância da aula, falamos da face padrão 1, que a face padrão 1, lembrando e relembrando, né, que vocês já sabem, está relacionado com equilíbrio, com a simetria, com uma suave convexidade facial, com selamento labial passivo. São características muito importantes no paciente padrão, que geralmente a essência do problema é de ordem dentária, não tem grandes problemas esqueléticos envolvidos. Já o paciente padrão 2, eu não sei se eu falei isso na aula passada, mas deixando claro, sempre que você classifica um paciente padrão 2, essa classificação deve vir seguida, né, deve ser adicionada à terminologia padrão 2, aonde está o problema. Então é padrão 2 com deficiência mandibular, com retrusão mandibular, padrão 2 com protrusão maxilar ou protrusão dentoalveolar superior, ou padrão 2 ainda com os dois problemas associados, tá bem? E agora nós vamos falar do padrão 3, né? Também o padrão 3 deve ser somado, né? Deve ser adicionada à terminologia do padrão 3, aonde está o problema, né? Então o padrão 3 também é uma oclusão de ordem esquelética com degrau sagital maxilomandibular negativo, onde a maxila está retruída com a maior prevalência, mandíbula protruída com menor prevalência, ou a associação dos dois problemas, tá bem? Sempre lembrando que com esses problemas esqueléticos sagitais, padrão 2 ou padrão 3, sempre a maior prevalência é aquele osso que cresceu menos. No paciente padrão 2 ou na classe 2 esquelética, a mandíbula retrusa é mais prevalente. No paciente padrão 3, a maxila retrusa é mais prevalente, né? Então, nós temos alguns exemplos de pacientes padrão 3 e é engraçado que eu falei das características dos pacientes padrão 2. Os pacientes padrão 2 têm um rosto mais suave, né? É um rosto mais, digamos, mais feminino. O paciente padrão 3 já tem um rosto mais forte. Então, se a gente pegar aí as animações da Disney, muitos vilões, muitas pessoas malvadas, eles caracterizam com a mandíbula forte, com um ângulo mais aberto, né? Então aqui o Capitão Gancho, existem vários vilões que têm esse padrão 3 na sua face, tá bem? Então o padrão 3, como eu já tinha falado, é um problema sagital, lembrando, padrão 1 não existe problema sagital, 2 existe um degrau sagital maxilomandibular aumentado ou muito positivo. O padrão 3 já apresenta um degrau sagital maxilomandibular negativo ou diminuído, tá bom? Esse degrau sagital maxilomandibular negativo, o que é? Se eu olhar o paciente de lado, no sentido sagital, né, no sentido antero-posterior, o normal seria a maxila estar um pouquinho à frente da mandíbula, e no paciente padrão 3, geralmente existe uma inversão dessa normalidade. No padrão 2, a maxila está muito à frente ou a mandíbula está muito atrás. No paciente padrão 3, existe uma inversão, né? Então, ou a maxila está com aquele ângulo SNA diminuído, ou a mandíbula com aquele ângulo SNB aumentado, dando um ANB diminuído, fora dos padrões de normalidade, abaixo dos valores de normalidade, tá bem? Então, pode ter retrusão maxilar, protrusão mandibular ou associação dos dois problemas. Falando de novo para entrar na cabecinha de vocês. Sempre que vocês falarem padrão 3, deve vir um complemento posterior aonde está o problema. Então, padrão 3 com retrusão maxilar, padrão 3 com protrusão mandibular ou padrão 3 com os dois problemas associados, tá bem? Geralmente, o paciente que é padrão 3, normalmente tem uma relação molar de classe 3, porém, podem haver variações nessa relação molar, tá bem? Mas geralmente o paciente que tem padrão 3 possui uma relação molar independente da idade, né? Um degrau mesial, né? Uma relação de molar, uma relação de canino, classe 3, tá bem? Então aqui uma paciente padrão 3, mandíbula forte, maxila pobre, né, uma atriz de teatro. Aí uma paciente nossa, você consegue analisar o paciente padrão 3, logicamente com muito mais facilidade numa visão lateral. Dá para verificar pacientes padrão 3 numa visão frontal? Sim, mas é muito mais fácil, como o problema é sagital, né, antero-posterior, é muito mais fácil você verificar o paciente padrão 3 numa vista lateral, tá bem? Aqui uma paciente nossa,
com uma face suave, face padrão 3. Mas qual a característica da face padrão 3? Face reta ou côncava. Côncava é difícil, né? Quando o paciente é muito 3, mas uma face reta é uma característica inerente do paciente padrão 3. Lembra, o paciente padrão 1 tem uma face suavemente convexa com o lábio superior um pouco à frente do lábio inferior. Já a paciente face padrão 3 tem os lábios superior e inferior na mesma linha, ou às vezes o lábio inferior até à frente do lábio superior. Essa paciente, no caso, ela apresentava uma classe 1 de canino, uma classe 1 de molar e uma mordida cruzada na região anterior, tá bem? E essa maloclusão de classe 3 esquelética ou o padrão 3, né? Então, é uma forma correta de falar. Então, quando a gente está classificando o paciente que tem uma face padrão 3 é porque ele apresenta um erro esquelético sagital maxilomandibular negativo. Então aqui o Caio, ele já em uma vista lateral, né, essa maloclusão a gente consegue verificar essa maloclusão já desde cedo e não é normal nas crianças. O normal nas crianças é ter uma face convexa, padrão 1, até às vezes padrão 2, tá bem? Então aqui uma face padrão 3 num paciente de 5 anos de idade e, além disso, olhamos a boca dele, apresentava uma mordida cruzada anterior associado a uma relação sagital de classe 3 dos caninos. Então tem que ser tratado precocemente. Lembrando sempre que quando nós estamos diante de uma maloclusão como esta aqui, de mordida cruzada anterior, eu devo fazer o diagnóstico diferencial para saber se é verdadeira ou se é funcional. Como é que eu faço o diagnóstico diferencial? Porque muitas vezes o paciente, a documentação toda do paciente foi obtida com o paciente com a mandíbula avançada, né? Então, o diagnóstico diferencial desse paciente é feito manipulando o paciente, tentando manipular esse paciente, jogando a mandíbula dele para trás para ver se essa mordida que está cruzada está excêntrica ou está em máxima intercuspidação habitual. Se ela estiver assim e não voltar para trás, for a cêntrica dele, for a mordida verdadeira dele, nós estamos diante de uma mordida cruzada anterior verdadeira ou uma classe 3 esquelética. Agora, se o paciente está com a mordida cruzada anterior, você consegue manipular essa mordida e ela ficar topo, é porque existe um desvio funcional da mandíbula, nós estamos diante de uma falsa classe 3, ou daquela mordida cruzada anterior funcional, que é muito mais simples de tratar, tá? Então lembre-se sempre do diagnóstico diferencial, porque o paciente fez toda a documentação dele nessa posição, então às vezes até eu classifico a face do paciente de forma errada, né? Porque o paciente tirou a foto assim, então eu classifico ele como padrão 3. Só que às vezes a cêntrica dele e a máxima não estão coincidentes, né? Existe um desvio funcional da mandíbula, muitas vezes em decorrência do contato prematuro nos incisivos, e aí simplesmente corrigindo a inclinação desses incisivos, eu consigo corrigir essa mordida cruzada anterior funcional, ou também conhecida como falsa classe 3, que vocês já aprenderam na aula de classificação das masoclusões que foi dada no começo do curso, certo? Então aqui eu tenho mais uma paciente padrão 3, né, com deficiência da região de zigomático, uma mandíbula um pouco mais forte. Então nós vamos ver todas as características faciais dessas pacientes padrão 3, quer seja com retrusão maxilar ou com protrusão mandibular de formas separadas, como nós fizemos no padrão 2, e no final vai ter um slide resumido com todas as características mais importantes em cada um dos padrões, ou com retrusão maxilar ou com protrusão mandibular, tá bem? Então, falando um pouco mais sobre o padrão 3, né, o Capelloza ainda fala muito sobre isso no livro dele. O paciente que é padrão 3 sempre será padrão 3. É muito difícil modificar o padrão de crescimento com qualquer terapia ortopédica ou ortodôntica. Nós podemos melhorar, dar uma condição aceitável à face do paciente, né? Mas muitas vezes a gente não consegue mudar radicalmente esse padrão facial. Ele manifesta-se precocemente, desde dentição decídua, e a gente sabe que a maxila tem um crescimento muito grande até os 8, 9, 10 anos de idade. E a mandíbula vai crescer depois,
né, tentando buscar a maxila que cresceu um pouco mais cedo. Por isso que a gente fala que a face da criança ela deve ser convexa, naturalmente convexa, porque a mandíbula sempre está atrasada, né? Agora, quando a mandíbula cresce muito mais do que a maxila em uma idade precoce, isso é muito ruim, porque qual é a fase que a mandíbula mais cresce, né? Que é a fase do surto de crescimento puberal. Nessa fase que a gente tem muito receio do paciente padrão 3. Porque às vezes está tudo ok, o paciente tinha mordida cruzada anterior, você fez o protocolo que devia ser feito, fez a expansão, usou máscara, corrigiu e elas estão crescendo em harmonia. E aí a fase que existe o maior crescimento mandibular é no surto de crescimento da adolescência. A mandíbula está correlacionada, o crescimento mandibular está correlacionado com o crescimento estatural. Então acaba crescendo mais a mandíbula, a maxila já parou de crescer, e aí a mandíbula cresce, e é muito comum, já desde precoce, os incisivos tocarem nos incisivos superiores, e a natureza faz o que nós chamamos de compensação dentária, que está escrito aí no slide, né? O que seria uma compensação dentária natural? Inclinação lingual dos incisivos inferiores e inclinação vestibular dos incisivos superiores. Existe uma tendência natural do paciente padrão 3 a apresentar essa inclinação compensatória dos incisivos, só que essa compensação existe um limite de compensação. Se o paciente continua crescendo, a mordida cruza, né? E uma das características muito vistas nesses pacientes padrão 3 é a mordida cruzada anterior, mas eu posso ter também pacientes sem mordida cruzada anterior, padrão 3, classe 3 molar. E por que não está cruzado na frente, professor? Porque existiu uma compensação dentoalveolar, né? Então a gente vai olhar na medida cefalométrica dele a inclinação dos incisivos superiores e inferiores. Se os incisivos inferiores estiverem muito inclinados para a lingual, os superiores inclinados para vestibular, talvez seja uma suspeita da compensação dentoalveolar. Um ponto NA, um ponto NB, um traço NA, um traço NB são medidas que me ajudam bastante a verificar essa compensação dentoalveolar que é muito comum no paciente padrão 3, tá bem? Então aqui eu tenho uma sequência de fotos de uma paciente padrão 3 que foi tratada em época oportuna, ela no início do tratamento, numa fase intermediária e numa fase final de crescimento e desenvolvimento craniofacial, em que a face se mostra aceitável dentro de um padrão 3, porém aceitável, né? Então, nós fizemos alguns trabalhos, eu aqui em Bauru, junto com o professor Capelosa, professor Maurício Cardoso, publicamos que o índice de sucesso dessa terapia de expansão em máscara em crianças chega a 70% a 75%. O que seria sucesso? É o paciente chegar na idade adulta sem a necessidade de ter que fazer cirurgia ortognática. Então, o paciente vai, muitas vezes, ter uma face padrão 3, mesmo fazendo toda a terapia que nós vamos empregar. Então, por isso que essa aula é muito importante, né? O paciente foi determinado geneticamente que vai ter uma face dentro de um padrão, e esse padrão pouco vai ser alterado ao longo da vida, quer seja com a terapia, quer seja com os fatores ambientais, tá bem? Então, voltando ao que eu estava falando, né? A terapia é um sucesso muito grande. De cada 10 pacientes que começam essa terapia de expansão em máscara, que nós vamos explicar em aulas futuras para vocês, que é uma terapia precoce para pacientes padrão 3, 2 ou 3 pacientes vão chegar na idade adulta com uma face desarmônica, com possibilidade, com indicação de cirurgia ortognática, né? Então, isso é importante, né? Bom, falando um pouco agora sobre padrão 3 com deficiência maxilar ou com protrusão mandibular, né? O que é mais frequente, como nós já falamos, é a deficiência de maxila, né? Existe um impacto na face muito grande, o paciente padrão 3 com erros esqueléticos sagitais muito grandes, muitas vezes procuram o tratamento e muitas vezes eles são cirúrgicos realmente já na idade adulta, porque cada dia que passa
os pacientes estão mais ligados na estética facial. Então você pega um exemplo aqui, né, de um paciente que é padrão 3, sexo masculino, né? O sexo feminino tem um impacto maior na face, porque a gente já falou que o sexo feminino, a característica de normalidade, muitas vezes é a face mais convexa, é um padrão de beleza mais aceito no sexo feminino. No sexo masculino, até com uma mandíbula um pouco mais forte, é legal, não muito forte, né? Mas você pega um paciente como esse, que é o Cássio, o goleiro do Corinthians, ele tem uma pobreza muito grande de maxila, dessa região do zigomático, parece que até tem olheira, depressão infraorbitária que é muito característica, e uma mandíbula muito grande, né? Então como é que faz o tratamento de um paciente como esse? Tem que ser cirúrgico, né? Tem que colar aparelho, alinhar, nivelar, descompensar, geralmente a gente piora o caso, manda para o cirurgião, ele opera e depois a gente termina numa terceira fase. Então, ortodontia, cirurgia ortognática e depois ortodontia de novo. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Então, na análise frontal, né, como eu já falei que é muito mais fácil verificar o paciente padrão 3 numa análise lateral, mas uma análise frontal, se você conseguir verificar que o paciente é padrão 3 numa análise frontal, é porque a mandíbula dele é muito grande, né? O que está escrito e destacado aqui em amarelo, numa análise frontal é necessário, para dar um impacto grande na face, uma protrusão mandibular exagerada. Então vamos ver alguns exemplos. O Cássio é um exemplo, você vê numa análise frontal que ele tem uma desproporção da face, ele tem uma face muito pesada e a altura facial aumentada, ele é um paciente dólico facial com a mandíbula muito forte, né? Então aqui nós temos duas pacientes, uma que tem uma retrusão maxilar e a outra que tem uma protrusão mandibular, né? Então a primeira aqui é uma retrusão maxilar e a segunda uma protrusão mandibular. Então numa visão frontal, numa visão lateral, né? Então a primeira com a maxila mais para trás e a segunda com a mandíbula um pouco mais para frente, tá? Outra característica numa visão frontal, né, que eu já falei lá do Cássio, do jogador do Corinthians, quando a gente analisa um paciente de frente, geralmente o paciente que tem uma classe 3 com protrusão mandibular, apresenta esse terço inferior da face, a altura facial antero-inferior aumentada, né? Esse lábio inferior verticalizado com ausência do sulco mentolabial, né? Então é muito comum o paciente tanto de frente como de lado, né? A gente consegue ver essas características muito marcantes. O paciente tem a altura facial aumentada, esse lábio tentando contactar com o lábio superior, lábio inferior tentando contactar com o lábio superior, então é bem verticalizado, e esse sulco mentolabial praticamente ausente ou discreto, tá? Então, assim, vamos ver algumas características, né? Olha lá, o paciente padrão 3, com a face bem pesada, a altura facial antero-inferior aumentada, esse sulco mentolabial praticamente inexistente, tá bem? Então aqui é um outro paciente padrão 3 com protrusão mandibular, eu acho que eu estou trocando, né? Mas protrusão mandibular, tá? Essa anterior e esse aqui também protrusão mandibular. Mais uma paciente numa análise frontal, altura facial antero-inferior bem aumentada, sulco mentolabial bem discreto, quase ausente, né? Outra característica, então, alteração do terço inferior da face, a FAI. E quando eu analiso esse paciente, o paciente no exame frontal e a FAI está diminuída, ele pode estar sugerindo essa altura facial antero-inferior diminuída ou normal, e o paciente apresenta a face padrão 3, o problema é estar localizado mais na maxila do que na mandíbula. Então vamos ver exemplos, né? Então parece aquela boquinha de velho, esse tercinho inferior um pouquinho menor, né? Boca murcha, né? Então essas duas pacientes possuíam um padrão 3, lógico que a gente vai complementar com a foto lateral. A foto lateral vai nos ajudar muito mais do que a foto frontal, mas você está na dúvida na lateral e olha na frontal, altura facial aumentada, pode ser mandíbula, altura facial diminuída, geralmente é mais a maxila, tá bem? As duas apresentam padrão 3 com deficiência maxilar, altura facial normal ou até mesmo diminuída. Olha essa outra paciente aqui, ó, esse terço inferior da face um pouquinho diminuído, já a característica de uma paciente com retrusão maxilar, tá bem? Agora, o mais fácil de entender, que seria
análise de perfil, né? Que é muito mais fácil de entender a análise de perfil. Então, qual que é a característica facial do paciente padrão 3? Face reta ou uma face tendendo a ser côncava, com lábio inferior à frente do lábio superior, caracterizando aí essa discrepância esquelética sagital com uma relação molar classe 3 ou uma relação molar classe 1. Esse é um dos resumos mais importantes quando a gente fala de paciente padrão 3, né? Lembrando sempre que isso pode estar presente tanto no padrão 3 com retrusão, quanto no paciente padrão 3 com protrusão mandibular, tá bem? Então olha aqui, eu tenho um paciente padrão 3, esse paciente, na minha opinião, ele tinha os dois problemas associados. Tanto retrusão maxilar, ele tem pobreza muito grande nessa região do zigomático, e uma mandíbula grande. Não aparenta muito porque ela está muito girada para baixo e para trás. Porém, ao analisar a relação oclusal dele, a relação oclusal dele era praticamente classe 1 de canino, talvez uma pequena relação de classe 3 nos molares, mas muito pouca, tá? Outro paciente, esse já tem um problema talvez um pouco mais grave, mas se a gente for analisar com calma a face dele, eu não acho que ele tem uma mandíbula grande, sim, uma maxila muito pequena, uma pobreza muito grande de maxila, então ele vai ter... vai ser feita, né, lógico, uma cirurgia ortognática de avanço maxilar e talvez uma mentoplastia, tá bem? E associado a isso ele tem uma maloclusão de classe 3 muito grande, uma classe 3 total de molar, classe 3 total de canino com uma mordida aberta anterior, tá bem? Então os dois pacientes anteriores apresentam perfil facial côncavo, lábio inferior à frente do lábio superior, tá bem? E uma relação classe 1 ou classe 3 de molares e caninos. Além disso, uma característica que nós podemos avaliar, né, que devemos avaliar numa fotografia em norma lateral, seria o ângulo nasolabial, né, esse ângulo nasolabial. Ele pode estar normal ou pode estar fechado, né, ou aberto ou fechado. O que é comum acontecer? O ângulo nasolabial estar normal. O que seria isso? Os incisivos superiores estão bem posicionados e a maxila pode estar normal ou essa maxila retrusa com os incisivos superiores vestibularizados, compensando essa maxila que está retrusa. Então nós temos que tomar muito cuidado com o ângulo nasolabial, ela pode enganar, porque se a maxila estiver retrusa e os incisivos bem posicionados, o ângulo nasolabial vai estar aberto. Se a maxila estiver retrusa e os incisivos compensados com os incisivos vestibularizados, ela pode estar, esse ângulo nasolabial pode estar normal. Então tome muito cuidado com o ângulo nasolabial, porque pode ser influenciado pela posição da maxila, assim como pela posição dos incisivos. Então vou explicar de novo, que eu não sei se ficou muito claro. Então está escrito ali, ó, ângulo nasolabial normal, maxila e incisivos superiores bem posicionados, ou seja, não tem problema nenhum na maxila nem nos dentes superiores. Ou posso ter a maxila para trás e os incisivos muito vestibularizados, deixando esse ângulo nasolabial normal. Então, além do ângulo nasolabial, nós vamos ver algumas outras características faciais para saber aonde está esse problema do meu paciente, tá bem? Então, aqui é um outro paciente com a face padrão 3, que é um goleiro bem antigo do Corinthians também, o Ronaldo. Ele apresenta um ângulo nasolabial legal, né? Mas ele apresenta uma compensação muito grande dos incisivos superiores que está influenciando nessa normalidade do ângulo nasolabial. A mandíbula dele é grande, uma pobreza de maxila. Aqui uma outra paciente com ângulo nasolabial aparentemente está normal esse ângulo nasolabial, tá? Mas ela tem uma pobreza de zigomático. Então como é que eu falo que esse ângulo nasolabial está normal? A maxila está normal? Não! A maxila está retrusa, porém os incisivos estão compensados, levando a um fechamento e a normalidade do ângulo nasolabial, tá bem? Por outro lado, se esse ângulo nasolabial estiver bem aberto, como essa paciente aqui, ó, o ângulo nasolabial muito aberto caracteriza uma retrusão maxilar. Aí não tem muita confusão, né, gente? O ângulo nasolabial aberto, maxila para trás, ou até mesmo os incisivos superiores muito inclinados para a lingual, e isso é uma característica inerente do paciente que necessita uma terapia para tracionar essa maxila para frente. Então, seria um paciente padrão 3 com retrusão maxilar, tá bem?
E esse ângulo nasolabial ainda pode estar fechado, né? Ele pode estar aberto, normal ou fechado. Esse ângulo nasolabial fechado é quando o paciente tem muita compensação dentária no arco superior, né? Então, é um paciente que tem uma protrusão mandibular e os incisivos superiores estão muito compensados, fechando esse ângulo nasolabial. Então, seria esse caso aqui, ó. É uma paciente que tem uma mandíbula muito grande e os incisivos superiores foram compensados tentando seguir, né, ir atrás, né, dos incisivos inferiores, porque os incisivos inferiores foram muito para frente, porque a mandíbula está muito para frente, foram acompanhar esses incisivos inferiores, tá bem? Então, resumindo, ângulo nasolabial pode ser aberto, normal ou fechado, vai variar de acordo com o osso envolvido e a compensação ou não existente nos dentes superiores e inferiores. Por isso que eu falo que a gente tem que fazer uma análise complementar. Não é analisar somente a cefalometria ou somente a análise facial, vai ser uma análise complementar para chegar à conclusão aonde está o problema do meu paciente, tá bem? Outra característica que vocês já sabem seria o lábio inferior à frente do lábio superior, isso é básico, né? A gente já falou bastante sobre isso, então lábio inferior à frente do lábio superior, o normal seria o contrário. Outra característica muito comum desses pacientes padrão 3 seria o sulco mentolabial discreto ou ausente, esse sulco aqui, ó, entre o mento e o lábio, né? Então, a mandíbula está para frente, então ele tem que forçar o lábio inferior para fechar, deixando esse sulco mentolabial que no paciente padrão 2 com deficiência mandibular era muito pronunciado, né? Tá lá o sulco mentolabial discreto ou pouco profundo, né? Linhamento pescoço, também é uma outra característica muito interessante. Linha queixo-pescoço, linhamento pescoço. Ela pode ser boa quando o problema está na maxila. Ou pode ser aumentada quando o problema for mandibular. Mas, professor, eu tenho que medir? Não, é uma análise facial subjetiva, eu não tenho que medir nada. Então, aqui eu tenho duas pacientes, né? Uma paciente que, na minha opinião, as duas, na verdade, estão com a mandíbula bem posicionadas, talvez... Não, as duas com a mandíbula bem posicionada, tá? Com alinhamento pescoço boa, e o problema está na maxila. E aqui, linha queixo-pescoço aumentada, denotando uma protrusão mandibular, tá bem? Olha lá, alinhamento pescoço aumentada, denotando uma protrusão mandibular. E eu não quero dizer, meninas, que o padrão 3 deixa o paciente com uma estética facial desagradável. Não podemos generalizar, né? É que o padrão de beleza aceito, acredita-se, né, pelas mídias, que o padrão de beleza mais aceito nas meninas seria o padrão 2. Porém, se a gente analisar algumas atrizes, que nem a Angelina Jolie, se a gente for fazer uma análise criteriosa da face dela, ela tá de padrão 1 para padrão 3, tá? Ela tem um mento forte, ela tem uma mandíbula forte, se eu for analisar os lábios dela, mas ela é uma paciente extremamente bela dentro de uma classificação de paciente padrão 3, né? E por outro lado, nós temos o Shrek também, mais uma caracterização de paciente ogro, padrão 3, tá bom? Agora então, fazendo um resumo dessa parte inicial, dessa segunda parte, né, da aula. Então, características mais importantes do paciente padrão 3 com deficiência maxilar. Então, paciente com deficiência maxilar tem maior prevalência dentro desse mundo complexo da classe 3, que é pouca prevalência, 3% de prevalência na população, né? Geralmente o paciente padrão 3 é classe 3 dentária. Então, a deficiência maxilar, sempre que eu pergunto para o paciente que é padrão 3, eu sempre pergunto qual o osso que está errado, gente? Quase sempre vocês vão falar que é a mandíbula. Se for para chutar, chute na maxila, tá bem? Então, geralmente o problema está na maxila e não está na mandíbula, né? Então, tem uma deficiência nessa região do zigomático, parece que o osso aqui, a projeção do zigomático está pobre, a maçã do rosto está pobre, o paciente tem uma cara triste, tem uma cara cansada, desde criança ele tem aquela carinha cansada, tá? Ângulo nasolabial aberto ou normal, depende da compensação dos incisivos, né? Então, ângulo nasolabial geralmente aberto ou até normal quando os incisivos superiores estão muito vestibularizados.
a altura facial anterior-inferior diminuída, tanto olhando de frente quanto olhando de lado, linhamento pescoço normal e ângulo mento-pescoço normal também são características inerentes ao paciente com padrão 3 deficiente maxilar. Já o paciente padrão 3 com protrusão mandibular, que é muito difícil de ser tratado, não existem aparelhos para tratar protrusão mandibular na infância. Nós não usamos nenhum aparelho para parar de crescer a mandíbula, tá? Então tem um prognóstico de tratamento. Quando fala de prognóstico de tratamento do paciente padrão 3 com retrusão maxilar, prognóstico favorável, já falei 70 a 80% de sucesso. Pacientes padrão 3 com protrusão mandibular, trata precocemente, professor? Não temos aparelhos para tratar a protrusão mandibular. A mandíbula vai crescer o que foi determinado geneticamente que vai crescer, nem mais nem menos, tá bem? Ainda bem que a prevalência na população é menor, né? Ela apresenta um ângulo nasolabial normal, então a maxila vai estar normal, tá? Ou até muitas vezes fechado, lembram disso, ângulo nasolabial normal ou fechado. Como fechado, professor? Que se a mandíbula for muito grande e os incisivos estiverem compensados, vai fechar esse ângulo nasolabial. Então coloque aí, ângulo nasolabial normal ou fechado, dependendo do grau de inclinação dos incisivos superiores. Se os incisivos superiores estiverem muito vestibularizados, ou seja, compensados, vai fechar o ângulo nasolabial. Geralmente a altura facial anterior-inferior aumentada, que é esse terço inferior da face, subnasal mentoniano, que a gente consegue ver o erro até numa visão frontal. Linhamento pescoço aumentada, porque o problema está na mandíbula, a mandíbula está grande. Sulco mentolabial raso, pouco profundo esse sulco aqui, porque o lábio ele está tentando contactar com o lábio superior, então esse sulco acaba sumindo. E ângulo mento-pescoço normal, esse ângulo aqui, ó, normal também, tá bem? Respirem e agora vamos para o quarto padrão. Falamos de padrão 1, padrão 2 e padrão 3, tá? Então esses três padrões, o primeiro padrão não tinha problema sagital, o padrão 2 tem problema sagital, o padrão 3 tem problema sagital. E agora nós vamos falar de dois padrões, que têm um maior envolvimento no sentido vertical da face. O primeiro é a face longa, tá? E depois a face curta. São padrões que eu resumi bastante também, que são padrões difíceis, talvez um pouco mais difíceis de entender, porque envolvem a face mais no sentido vertical e não no sentido sagital, né? Então a face longa, ela está muito diretamente relacionada com os pacientes verticais dólico-faciais extremos. Então vamos relembrar o que eu falei na primeira parte da aula. O paciente pode ser padrão 1, braque, meso ou dólico. O braque é a face mais curta, o meso é equilibrado e o dólico mais longo, que nem eu aqui, né? Mas o dólico facial, se tiver proporção entre os terços faciais, ele pode ser classificado como padrão 1 dólico facial. Padrão de face 1, padrão de crescimento dólico facial. Lembra que eu coloquei bem no começo da aula qual que é a diferença de padrão de face e padrão de crescimento. Então eu, por exemplo, professor Danilo Furquim, eu sou um paciente padrão 1, dólico facial, classe 1 de molar e classe 1 de canino, tá bem? Agora, quando eu tenho um face longa, qual que é a característica primordial do paciente face longa? É um crescimento vertical excessivo da face, com aumento do terço inferior da face e principalmente falta de selamento labial passivo. Então isso vai estar escrito aí durante a aula, mas uma das características mais prevalentes desse paciente é a mandíbula girada para baixo e para trás, aumentando muito esse terço inferior da face. É o dólico facial extremo que estava ali atrás, o envolvimento vertical da face, é um problema esquelético que geralmente deve ser tratado por meio de cirurgia ortognática, tá bem? É o dólico facial extremo e tem como característica essa ausência de selamento labial. Quando você pede para o paciente selar os lábios, ele tem que fazer força para selar esses lábios. Então essa é uma das características mais importantes do paciente face longa, né? Então ele tem um prognóstico estético desagradável e geralmente, quando tratado em uma idade adulta, necessita de intervenção ortocirúrgica
porque geralmente, vocês vão ver aí no decorrer da aula, ele tem um crescimento excessivo da maxila e ele tem um excesso de exposição gengival. É aquele paciente que necessita de uma impacção de maxila e uma rotação da mandíbula para frente, né? A mandíbula está rotacionada para trás e para baixo, então geralmente o cirurgião impacta a maxila, porque ele tem sorriso gengival e a mandíbula é girada para frente. Então, para ter uma melhora na face do meu paciente, geralmente a cirurgia ortognática está bem indicada para esses casos, tá bem? Então, são casos bem complexos. O paciente face longa tem um prognóstico de tratamento muito difícil, pensando num tratamento precoce, pensando num tratamento simples, ortodôntico, ortopédico, prognóstico bem complexo. Então, aqui, ó, uma característica de um paciente face longa, né? Vertical, terço inferior da face diminuído, a hora que ele sorri, uma grande exposição de incisivos em repouso e ao sorrir, muitas vezes até exposição gengival. Então, quando a gente fala para o paciente sorrir, né, uma estética agradável, isso eu acabei não falando no paciente padrão 1, mas quando você pede para um paciente sorrir, o que seria aceitável esteticamente num sorriso do paciente? Né? Então, quando nós sorrimos, o ideal é que exponha 100% dos incisivos, tá? Até 1 milímetro de gengiva é bastante aceitável esteticamente. Quando começa a expor muita gengiva ou não expor dente, já tem um impacto negativo da face. Então, aquele paciente que sorri e expõe muita gengiva, ou aquele paciente que sorri e expõe 50% dos incisivos, tem uma estética do sorriso desagradável, tá bem? E isso nós ortodontistas temos que saber. Então, o paciente face longa apresenta classe 1, classe 2 ou classe 3, mas geralmente esse paciente face longa apresenta uma relação molar de classe 2, geralmente devido ao giro mandibular, tá? Mas podem ter variações em relação a classe 1, classe 2 ou classe 3, tá bem? Então, como eu já falei anteriormente, aqui sedimentando mais essa informação para vocês, o paciente face longa apresenta uma discrepância vertical da face, né? Então, a maxila está rotacionada para baixo e para trás, rotação horária, causando, consequentemente, uma rotação horária da mandíbula para baixo e para trás. Então, a maxila cresce excessivamente no sentido vertical e a mandíbula é deslocada para baixo e para trás. Então, existe aquele excesso de crescimento maxilar e aí a mandíbula gira para baixo e para trás e a musculatura não consegue se adaptar a essa alteração esquelética, né? Então, o paciente tem a altura facial anterior-inferior aumentada, esse ângulo goníaco bem aberto e quando você olha o paciente de lado, ele é um paciente que geralmente fica com a boca aberta, né? A musculatura flácida, uma musculatura que não acompanha essas alterações verticais. E quando você pede para ele fechar a boca, ele tem dificuldade, ele tem uma contração dessa musculatura aqui do mentoniano para conseguir fechar a boca de maneira adequada, tá bem? Então, numa visão frontal do paciente face longa, nós vamos analisar o paciente tanto numa visão frontal quanto numa visão lateral, né? Então, se manifesta de maneira bem marcada, bem evidente numa visão frontal e, como eu já falei, existe uma aparência muito grande dos incisivos superiores e muitas vezes o sorriso gengival desse paciente, né? Então, exposição excessiva dos incisivos superiores em repouso e ao sorrir. Então, eu falei do paciente em repouso. Geralmente, o paciente em repouso, ele apresenta ou selamento labial passivo, ou quando os lábios estão entreabertos, os incisivos superiores devem aparecer em torno de, no máximo, 2 milímetros, tá bem? Agora, o paciente face longa apresenta uma exposição muito grande de dentes anteriores e superiores, tanto em repouso quanto ao sorrir, e, logicamente, um excesso da exposição da gengiva. Então, aquele famoso sorriso gengival, né, que tem um impacto muito grande negativo em relação ao sorriso do paciente, né? Então, como é que a gente vai tratar isso? Ortodonticamente dá para tratar? Eu já vi muitos ortodontistas tentando colocar mini implante e impactando a maxila com mini implante. Mas o correto seria fazer cirurgia ortognática, né? Tira um pedaço da maxila, impacta a maxila e gira a mandíbula para frente, né? Como eu já falei algumas vezes na aula de hoje. Então,
geralmente o prognóstico do tratamento ortocirúrgico é mais indicado para esse tipo de paciente, tá bem? Muita gente também faz o Botox, né? Aplica o Botox nessa região e aí o paciente, ao sorrir, não expõe tanta a gengiva. Porém, o Botox é passageiro, é transitório, então se o paciente quiser algo com maior longevidade, é melhor ele fazer a cirurgia ortognática realmente, tá bem? Então, olha lá, é uma exposição muito grande de sorriso e, como eu falei, isso tem um impacto muito grande negativo na face e no sorriso, principalmente das meninas, tá bom? O terceiro fio da face é longo e desproporcional, a altura facial anterior-inferior aumentada, né? A ausência de selamento labial passivo, essa, de novo, gente, é uma das principais características do paciente face longa. E quando você pede para o paciente fechar a boca, parece que fica uma bolinha de golfe aqui. Ele fica assim, ó, o dia inteiro com a boca aberta, tá? Então o dólico facial, todo dólico facial é face longa? Não. O dólico facial que é face longa é aquele paciente dólico facial que tem o terço inferior da face muito mais aumentado, não tem proporção entre os terços faciais, tem falta de selamento labial, né? E quando você pede para ele fechar a boca, vai acontecer isso aqui que vocês estão vendo, ó. Ele tem que forçar, existe uma contração do músculo mentoniano. Nunca se esqueçam disso. Que nem eu sou um paciente dólico facial, que eu consigo selar os lábios sem grandes problemas. Agora, esses dois pacientes que estão aparecendo aqui no slide, eles têm dificuldade para fazer o selamento labial. Eles têm uma grande exposição de gengiva ao sorrir, uma grande exposição de dentes em repouso e ao sorrir. Então, você pega uma paciente dessa, para que ela tenha uma face mais bonita, ela teve que fazer cirurgia ortognática. Então, olha lá, diminuiu o excesso vertical da maxila e automaticamente a mandíbula é girada para frente. Dá para entender isso? Então tá aqui assim, ó, o cirurgião coloca a maxila mais para cima, logicamente a mandíbula, que é um osso móvel, automaticamente já vai para frente, faz uma mentoplastia, muda completamente a face e o sorriso da paciente. Aqui um segundo caso, tratado pelo meu tio, Dr. Gastão Moura Neto, não são pacientes minhas, né? Mas olha a face dessa paciente, terço inferior da face extremamente aumentado, excesso de crescimento vertical, excesso de exposição de incisivos, fez a colagem do aparelho fixo, alinhou, nivelou, conversou com o cirurgião e fez a cirurgia ortognática, dando um impacto no sorriso, um impacto na face muito favorável, muito mais, assim, muito melhor, digamos assim, né, com resultado muito melhor do que se fosse feito simplesmente o tratamento ortodôntico, tá bom? Então, de novo, né, o Ronaldinho, um paciente que tem um excesso de crescimento vertical, que só vai melhorar isso, essa cara de cavalo aí, se a gente fizer a impactação da maxila, tá bem? Então, olhando o paciente de lado agora, nós falamos da face longa de frente, né? Como é um problema vertical, diferente do padrão 1, padrão 2 e padrão 3, o face longa e o face curta, nós conseguimos observar muito essa descrição, essas características faciais numa visão frontal. Mas o face longa também dá para ver algumas características na visão lateral, né? Então, geralmente esse paciente tem uma pobreza nessa região, a face dele é longa, ele é pobre, né? Tá? A linha superior em repouso, o lábio superior em repouso parece curto, né? Então esse lábio aqui, ele não contacta com o lábio inferior, ele tem a distância do lábio superior é curta, por isso que ele tem a grande exposição de incisivos em repouso e ao sorrir, lábio curto, tá? A distância interlabial aumentada, falta de selamento labial. Geralmente a mandíbula dá um aspecto que é pequena, na verdade ela está girada para baixo e para trás, a mandíbula está girada para baixo e para trás, dando essa aparência de mandíbula retrusa, né? Linha mento-pescoço curta e ângulo mento-pescoço fechado. Então prestem bastante atenção nessa característica aí do ângulo mento-pescoço fechado. Então a gente pode ver isso aqui nessa paciente. Então a mandíbula girada para baixo e para trás, ela forçando o fechamento dos lábios, ela não tem esse selamento labial passivo, ela está forçando porque o lábio superior é curto. E esse ângulo mento-pescoço bastante fechado devido a essa rotação da mandíbula para baixo e para trás, lógico, né? Vertical, ângulo goníaco aberto, pobreza da região do zigomático. E como é que melhora a face dessa paciente? Com
tratamento ortocirúrgico. Olha lá a diferença que tem na face da paciente fazendo o tratamento ortocirúrgico para melhorar tanto sorriso quanto posição de maxila e de mandíbula. Aqui um outro paciente que a gente vai ver que tem uma face longa, esse aí é o paciente meu, o Rodrigo. Ele apresenta classe 1 de molar, classe 1 de caninos, falta de selamento labial, a mandíbula girada, né? Linhamento pescoço curto, ângulo pescoço fechado, perdão. Ele não é um paciente padrão 2, é um paciente face longa, característico aí por essas análises que nós fizemos, tá bem? Resumindo, chegamos no quarto padrão, né? Falamos padrão 1, padrão 2, padrão 3, face longa. Então, falta um slide aí de resumo, né? Eu vou fazer esse slide para vocês. Então, quais são as características mais importantes do paciente face longa? É uma discrepância vertical, está relacionado com o paciente dólico facial, que é crescimento vertical, é uma discrepância vertical com excesso de crescimento maxilar, giro da mandíbula no sentido horário, aumentando a altura facial anterior-inferior, com característica de falta de selamento dos lábios. Quando você pede para o paciente fechar a boca, né, ele tem um selamento labial compressivo, com uma contração do músculo mentoniano, tá bem? Uma grande exposição de incisivos em repouso, como nesse paciente aqui, e ao sorrir, muitas vezes associado ao sorriso gengival. E como o prognóstico do tratamento é desfavorável e geralmente tem uma indicação cirúrgica, tá bem? E o último padrão de face que nós vamos ver hoje seria a face curta. A face curta é uma face difícil da gente ver, muito difícil de a gente ver, tá? Não é todo paciente braquifacial que é face curta, lembre sempre disso, e nem todo paciente dólico facial é face longa. Porém, os pacientes face curta, quando está presente essa face, ela está presente naqueles braquifaciais graves. É uma deformidade esquelética grave quando existe um terço inferior da face muito diminuído. Tá? Quando aquele afaio, o terço inferior da face é muito diminuído. Parece paciente desdentado. Sabe aqueles senhores que perderam todos os dentes e ficam com a boca murcha? Com um terço inferior da face diminuído, os lábios super evertidos, os lábios com uma compressão labial. Essa é a característica do face curta. É muito difícil de ver face curta, tá, gente? Difícil de tratar também, né? Então pode ser classe 1, classe 2, classe 3. Então é uma deformidade esquelética vista em pacientes braquifaciais. Olha lá, um paciente face curta. Vamos ver mais características do paciente face curta. Tendência à mordida profunda, né? Tem a musculatura muito forte, ângulo goníaco muito fechado, musculatura forte, difícil de tratar, quebra parelho, quebra bráquites, vai morder, vai ter que fazer levante oclusal, é difícil de tratar, tá bem? Tem altura facial anterior-inferior diminuída, lá o trespasse vertical aumentado. Quando a gente fala de mordida profunda, quando o paciente tem um trespasse vertical de 2, 3 milímetros, está normal. Quando passa disso, já se torna profunda, tá bem? Então, a altura facial anterior-inferior diminuída, a FAI diminuída, tá? Então, aqui é um paciente até tirado do livro do Capelosa, porque é difícil realmente de ver pacientes padrão face curta, né? Então, você olha esse paciente e fala, caramba, parece que ele não tem dente, né? Aí a mandíbula está rotacionada no sentido anti-horário. No face longa era no sentido horário, no face curta é no sentido anti-horário. No face longa, a mandíbula estava para baixo e para trás, parecendo que ela estava retrusa. Aqui a mandíbula está para frente, o queixinho do paciente está para frente. E não é padrão 3, é aquele pogônio está um pouquinho mais à frente. Outra característica muito importante no paciente face curta é o selamento labial compressivo. Ele parece estar forçando sempre a boca, tá? O lábio superior está comprimindo com muita força o lábio inferior, tá bem? Aqui uma paciente aqui da escola, São Luís, né? Ela sorri, não mostra dente, é uma outra característica importante. Né? No face longa tinha excesso de exposição de incisivos ao sorrir em repouso. Face curta, o paciente parece que não tem dente. Sorria, ele sorri e não aparece dente, tá? Então é uma característica também que vai aparecer aí no longo das aulas, tá?
O braquifacial, eu coloquei essa radiografia, lógico, né, que esse padrão de face, que é o face curta, está relacionado com o braquifacial, que tem o ângulo goníaco fechado, a sínfise mandibular extremamente larga, a altura facial anterior-inferior diminuída, olhos lábios super comprimidos, e aqui a mesma paciente já numa fase final de tratamento. É uma paciente muito bonita, só que você pede para ela sorrir, ela praticamente não mostra os dentes, tá bom? Então a face curta, como nós já falamos, né? Existe um crescimento vertical excessivo condilar, então o ângulo goníaco está fechado e a mandíbula está rotacionada para frente e para cima, né? Então existe um giro da mandíbula no sentido anti-horário, tá bem? Então por isso que tem parece que o queixinho do paciente está sempre um pouquinho à frente. Tem esse hipogônio um pouquinho mais forte, porém os lábios, se vocês perceberem, existe uma relação normal entre os lábios ali no sentido sagital. Olha lá. Aqui o Federer, né? A altura facial curta, parece que ele não tem dentes, né? Então vamos ver numa análise frontal e numa análise lateral para a gente diagnosticar corretamente o paciente face curta dos outros tipos de padrão facial. Como eu já falei, o face curta é um dos mais raros, mais difíceis da gente encontrar. E de novo, gente, nem todo paciente braquifacial é face curta. Tem que ter essas características importantes que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Então, ausência de exposição dos dentes, sorrindo. Então, eu vou pular, né, em repouso e ao sorrir também, né? Pouca exposição dos dentes sorrindo. Então, aqui eu tenho um colega meu, aqui é uma competição de natação que eu participei em 2019, onde nós nadamos 24 quilômetros. Eu nadei em quase 6 horas. Esse aqui é um colega meu aqui de Bauru, que para mim é uma referência na natação. A primeira vez que eu participei da prova. É uma maratona aquática muito importante aqui uma maratona aquática das mais tradicionais que existem aqui no estado de São Paulo, no Brasil, na verdade, chamada 14 bis. São 24 quilômetros num canal de água salgada. E eu acabei ficando em terceiro lugar na minha categoria e o Marcelo ficou em segundo lugar. Eu fiz a prova de 24 km, 5 horas e 48 minutos. Meu objetivo era fazer em 6 horas. Consegui abaixar 12 minutos. E ele é um paciente, eu sou dólico facial, né, bem marcado, face longa. E ele é um paciente braquifacial, face curta. Então, tendência de crescimento minha, dólico. Tendência de crescimento dele, braque. Padrão facial meu, padrão 1. Padrão facial dele, face curta. Ele está sorrindo e não apresenta praticamente nada de exposição dos incisivos em repouso e muito menos ao sorrir, tá bom? Ele tem todos os dentes na boca, né? E aqui, como a gente fala, né, é de caráter genético, é de caráter hereditário. A filha do Marcelo e a minha filha seguindo o mesmo padrão de crescimento, mesma tendência de crescimento, mesmo padrão facial dos pais, né? A filha do Marcelo e a minha filha, dólico e braquifacial, tá bem? Então a face é mais larga e quadrada, inerente à face do braquifacial, altura facial diminuída e lábios comprimidos. Esse slide talvez seja o mais importante do paciente face curta, tá bem? Então nunca se esqueçam disso. Olha lá, algumas fotos para caracterizar alguns pacientes face curta, né? O Federer, aqui é um paciente nosso da escola, tá? Olha lá, quase não mostra dente sorrindo, olha lá, sorria, mostra dente, não aparece, tá? E numa análise de perfil, geralmente o paciente tem um perfil reto ou suavemente convexo e é muito importante lembrar da projeção do pogônio, porque a mandíbula está girada para frente, né, para cima e para frente, como eu já falei no sentido anti-horário, e aquele pogônio está mais proeminente com a altura facial anterior-inferior diminuída. Então, de novo, o Federer para a gente olhar numa visão lateral. A face até que está aceitável, a face diminuída, pogônio para frente, e parece que os lábios estão comprimidos, né? Então tá lá. O ângulo labial normal ou fechado,
Então, o ângulo nasolabial para mim não tem muita importância, mas é difícil da gente analisar, mas geralmente vai estar normal ou fechado. E o sulco mentolabial marcado profundo, né? Esse sulco mentolabial aqui, ó, marcado ou profundo por causa da projeção excessiva do pogônio para frente, né? E alinhamento pescoço boa ou longa, porque esse alinhamento pescoço aqui, a mandíbula vai estar girada para frente, alinhamento pescoço vai estar boa ou até um pouquinho aumentada, tá bem? Bom, então resumindo, o face curta, de uma maneira bem simples, né? Quais seriam as características do paciente face curta? Diferentemente do face longa, o face curta ele apresenta um crescimento mais horizontal, é o braquifacial severo, que apresenta um terço inferior da face diminuído, pouca exposição de incisivos em repouso e ao sorrir, lábios compressivos, a mandíbula está girada um pouquinho para frente, pogônio mais forte, face suavemente convexa, tá? Então é aquele paciente que tem muita mordida profunda, tem um problema vertical excessivo. Dá para tratar ortodonticamente? Dá para tratar ortodonticamente, né? Geralmente esses pacientes a gente tem que extruir dentes posteriores, levantar. A mecânica sempre é fazer com que a mandíbula gire para baixo e para trás, né? Para conseguir extruir os dentes posteriores. Então a mecânica a gente vai falar um pouco mais para frente. Coisa que nós podemos perceber, né, é que os pacientes apresentam faces esteticamente desagradáveis quando possuem problemas esqueléticos graves, ou seja, pacientes padrão 2 vão ter problemas sagitais, maxila ou mandíbula. Pacientes padrão 3, problemas sagitais de maxila ou de mandíbula. Face longa, face curta, problemas esqueléticos verticais e, dependendo do grau de gravidade que esse problema se apresenta na face do paciente, ou eu vou optar por fazer um tratamento ortodôntico compensatório, ou vou optar por um tratamento ortodôntico cirúrgico para corrigir esse erro ou sagital ou vertical do meu paciente. Então, eu concluo, né, essa aula que a classificação da face ela serve como um guia de tratamento, uma orientação que nós temos para nos guiar em relação ao protocolo de tratamento a ser usado. Se nós vamos usar um tratamento compensatório, quando eu falo tratamento compensatório, gente, o paciente é padrão 2 com deficiência mandibular, porém ele tem a face aceitável, então eu vou tratar simplesmente os dentes. Se ele tem um padrão 2 com deficiência mandibular e a queixa, ele tem uma face ruim, o tratamento tem que ser cirúrgico. Se ele é um paciente padrão 3 com retrusão maxilar em idade precoce, eu vou fazer um tratamento ortopédico. Se ele é um paciente padrão 3 com retrusão maxilar, paciente adulto, eu tenho critérios para saber se eu posso ou não compensar, mas o principal critério é a face dele. Então, se ele tiver uma face harmônica, aceitável, eu posso fazer um tratamento compensatório. Compensatório no paciente padrão 3 é seguir o que a natureza já fez. O que seria? Lingualizar o inferior e vestibularizar o superior, né? Então, vamos usar essa terminologia de padrão de face como um método auxiliar no diagnóstico e na planificação dos meus tratamentos. Eu não falei isso na aula inteira, mas o Dr. Capelosa, ele tem braquetes específicos para cada tipo de padrão facial. Então ele tem um braquete, uma prescrição para o paciente padrão 1, uma prescrição para o paciente padrão 2, uma prescrição para o 3, um para o face longa e um para o face curta. O paciente padrão 1 vai manter aquelas angulações e inclinações, não vai mudar muito. O paciente padrão 2, o próprio bracket já vai ter angulações e inclinações que compensam esses dentes. O paciente padrão 3 também já vai ter angulações e inclinações que compensam esses dentes. Então vai lingualizar o inferior e vai vestibularizar o superior. No paciente face curta, qual a característica importante do paciente face curta que nós falamos? Ele tem mordida profunda. Então, o braquete para o paciente face curta é um braquete protrusivo, que vai jogar os incisivos para frente, vai protruir dente. Já o face longa vai retruir os dentes. Então, existem braquetes específicos para cada tipo de padrão facial. Eu, particularmente, uso e gosto
dos braquetes padrão 3. Padrão 3 eu uso, continuo usando, e os outros eu acabo, padrão 1 e padrão 3 na verdade, eu gosto de usar, tá? Os outros eu não uso mais na verdade, porque eu acho que são todos muito parecidos, tá bom? Mas finalizamos a aula então, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, me perguntem, mandem dúvidas inbox, mandem no meu e-mail, mandem no meu WhatsApp. E prestem atenção que nós vamos fazer uma avaliação com vocês depois, eu vou colocar várias fotos e vocês vão ter que classificar a face do paciente para mim. Eu não vou mostrar dente, não vou mostrar boca, só vou mostrar a face. Então lembrem-se, padrão 1 é padrão 1. Padrão 2 sempre vem complemento, padrão 3 também sempre vem complemento. E face longa e face curta não tem complemento, certo? Fique com Deus, espero que tenha aproveitado. Tchau, tchau.